apresentação aqui, a gente já dá início. Então, dando continuidade ao que a gente estava vendo, né? Na semana passada nós falamos sobre fasores e impedâncias, né? Aí falei de associação de impedâncias, né? Parte real, parte imaginária, como é que é a impedância do indutor, como é que é a impedância do capacitor, a impedância do resistor, né? Que é puramente real, nós vimos. Vimos dessa questão das associações e ficou faltando falar de admitância. Deixa eu perguntar para vocês, quando vocês estudaram em circuitos elétricos 1, vocês viram o conceito de condutância, né? A condutância, que é o inverso da resistência. Espera aí, deixa o negócio carregar aqui. A condutância, que é o inverso da resistência, vocês chegaram a ver isso, não? Eu não lembro, cara. Eu acho que não. Eu acho que não. A condutância, não. É uma grandeza que como é o inverso da resistência, é o contrário, né? Enquanto a resistência ela indica, né, a dificuldade que aquele dispositivo, que aquele resistor, por exemplo, impõe a passagem de corrente, a dificuldade que ele impõe a passagem de corrente, a condutância corresponde à facilidade que ele impõe a passagem de corrente. Então a relação é inversa, o conceito é inverso também, e a unidade aqui é dada em Siemens. Então, isso aqui seria a nossa condutância. Quando eu estiver falando de impedância, pessoal, vai ter também uma unidade conhecida como o inverso da impedância. Essa unidade é o que a gente chama de admitância. Tá? E, como a impedância é um número complexo, quando eu fizer o inverso desse número complexo, eu também vou encontrar um número complexo, tá? Esse número complexo ele é composto da parte real, então a parte real da impedância, que é o nosso G, é a condutância, tá? E ele é composto de uma parte imaginária. A parte imaginária da impedância Y, a gente designa aí, né, é comum nos autores, né, designar com a letra B, e tem um nome estranho esse cara aqui, susceptância. E essa unidade, né, a unidade de todos esses, condutância, admitância, susceptância, é o Siemens. É o S. Daí que vem, né, o nome daquela empresa famosa aí, mexe com celular, etc. Né? Siemens vem disso aqui, é uma unidade, na verdade, designada lá para eletrônica, para circuitos elétricos e assim por diante, tá? Ah, professor, por que eu tenho que ter essa admitância, condutância? Tem algumas funções específicas, alguns projetos específicos, por exemplo, o projeto de filtros de amplificadores de RF, que é mais fácil a gente fazer a conta com a admitância do que a impedância. Não que eu precise dela para fazer a conta, mas fica mais fácil. Um exemplo disso aqui, só para a gente poder entender, é o seguinte. O que nós vimos, né? Se eu tiver duas impedâncias em paralelo, Z1 e Z2, a impedância equivalente, ela pode ser encontrada, né, por meio de 1 sobre a impedância equivalente é igual a 1 sobre a impedância 1 mais 1 sobre a impedância 2. Nesse caso aqui, nós ainda vimos, né, que quando eu estou falando só de dois dispositivos em paralelo, nós podemos fazer o produto pela soma. Então, é mais fácil. Mas se eu tivesse 3, 4, 5, eu teria que fazer o produto pela soma 2 a 2, né? 1 com 2, depois o resultado com 3, o resultado com 4, e assim por diante. Agora, olha aqui, na relação de paralelo, né? Vamos supor que eu tenha mais aqui em paralelo, eu vou ter aqui mais 1 sobre Z3, mais 1 sobre Z4 e assim por diante. Na relação de paralelo, eu tenho 1 sobre as impedâncias. O que é 1 sobre a impedância? É a admitância. Então, a admitância equivalente é igual
admitância 1, mais admitância 2, mais admitância 3, mais admitância 4. Então, enquanto no circuito série, basta que eu some as impedâncias, a mesma coisa se eu falar de resistor, eu somo as resistências, no paralelo, eu tenho que fazer essa conta aqui, mas eu posso fazer a soma das admitâncias. Aqui para a gente não vai ter tanta aplicação não, tá? Como eu falei, tem algumas aplicações específicas de alguns projetos específicos em que é mais fácil usar essa relação da admitância, que é o inverso. Mas eu preciso mostrar para vocês e preciso falar que vocês preciso que vocês entendam e conheçam, que vocês saiam né, do curso de Circuitos Elétricos 2 conhecendo aqui. A gente não vai trabalhar, vamos trabalhar mais aqui, ó, na impedância mesmo, tá? Mas é interessante aí, é importante que vocês entendam. Beleza? Alguma pergunta aqui? Tranquilo. Ok? Tá. Isso aí, pessoal, tá no slide que eu tinha passado aqui. Aqui, na verdade, nem fala, né, de condutância e susceptância, mas aí eu já dei essa informação para vocês. Se vocês encontrarem nos estudos de vocês, num livro, em alguma coisa assim, saibam que existe, né? E aí, ó, se a impedância é o fasor tensão dividido pelo fasor corrente, a admitância, como é o inverso da relação também. Então, fasor corrente dividido pelo fasor tensão. Bom, aí vem todas essas outras informações que a gente já viu e depois vem um exercício, que aí a gente vai fazer ele junto agora, tá? Olha lá. Determine a impedância equivalente Z do circuito abaixo, sabendo que ômega, frequência angular, é de 10 radianos por segundo. Pergunta, alguém consegue saber por que ele dá esse ômega? Por que esse ômega é importante? Para você calcular as reatâncias capacitivas e indutivas. Perfeito, né? A frequência ela não vai mexer na análise, né, na impedância dos resistores, mas ela influencia na reatância dos dispositivos reativos, do capacitor e do indutor. Então a gente precisa dela. Vamos reproduzir esse circuito aqui. Primeiro eu tenho um capacitor. Vou colocar aqui 10 a menos 3, é a mesma coisa, faradays. Né? Resistor de 10 ohms. Tem aqui um resistor de 10 ohms também. E um indutor de 1 Henry. A letra da gente fica mais bonita quando é um quadro mesmo, mas até que para desenhar no computador é um pouquinho melhor. Bom, e eu quero encontrar o quê? A impedância equivalente do circuito, tá? E sabendo que a frequência angular é de 10 radianos por segundo. Pessoal, eu costumo dar nome aos bois, colocar um nome, né? Colocar uma variável para cada componente. Então, aqui, ó, eu vou chamar de C1, L1, apesar de que nós não temos mais capacitores nem indutores. Esse aqui vai ser o nosso R1 de 10 ohms. Esse aqui o nosso R2 de 10 ohms. E esse aqui o nosso R3 de 30 ohms. Até para a gente poder fazer de uma forma organizada, para que a gente vá entendendo o que vai acontecer ali com o que. Pergunta, qual a primeira... Aliás, antes de começar a fazer as associações, né? Antes de começar a fazer as associações, a primeira coisa que é interessante a gente fazer é o seguinte, calcular as impedâncias dos capacitores e dos indutores, tá? Para os resistores eu não preciso fazer isso, porque a impedância do resistor é a própria resistência. Mas, olha lá, a impedância daquele capacitor ali, ó, C1, é menos J1 sobre ômega C. Então, a impedância do capacitor C1 menos J, 1 sobre 10 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar menos J 100. Tranquilo? Para o indutor, J ômega L. Então, a impedância daquele indutor vai ser J 10 vezes 1. A impedância do indutor L1 é J
10 ohms, né? Esqueci da unidade aqui, ohms também. Beleza, gente? Agora vamos começar a associação. Pergunta: quais são os primeiros dispositivos aqui que eu vou associar? O R2 com L1. Isso. O R2 com o L1 estão em Série. série, isso. Então, nós vamos fazer, né? Eu costumo trabalhar assim, gente. Eu vou pegar esses dois caras aqui, ó, e vou substituir por um Z1, para a gente ir fazendo o circuito equivalente, tá? Então, ó, Z1 é igual a R2, né? A impedância do circuito do resistor é a própria resistência, mais a impedância de L1, do indutor L1. Então, vai ser 10 mais J10 ohms. E aí, como é que fica o circuito? Vamos redesenhar esse circuito aqui. Ó, já vou expressar aqui o nosso capacitor em função da impedância dele, né? Nosso resistor R1 de 10. Aí aqui vai aparecer uma impedância só. Aí a gente representa ela desse jeito aqui, tá, gente? Um retângulo mesmo. De impedância Z1. E aqui o R3 de 30 ohms. Beleza, quais são os próximos aí que a gente vai associar? Z1 e R3. Em paralelo. Isso. Perfeito. Vou criar aqui o nosso Z2. Z2, então, é Z1 em paralelo. Acho que vocês já devem ter visto, né, essa notação aqui. Coloca duas barrinhas, quer dizer que os componentes estão em paralelo com R3. Como eu estou associando dois em paralelo, o que a gente pode fazer, né? Multiplica. Então, Z1 é 10 mais J10. Aliás, antes disso aqui, só para a gente fazer por partes, né? Multiplica Z1 por R3 e divide pela soma Z1 mais R3. Então, Z2 vai ser Z1, 10 mais J10, vezes R3, vezes 30, dividido por 10 mais J10, mais 30. Pessoal, não se esqueçam aqui do parênteses, por quê? Porque o R3, que é 30, está multiplicando todo o Z1. Então, está multiplicando 10 mais J10. Aqui, essa multiplicação é simples de fazer. Vamos fazer a distributiva, né? 30 vezes 10, 300. 30 vezes mais J10, mais J300. E lá embaixo, a soma, né? 10 mais J10 mais 30, soma parte real com parte real. 40 mais J10. Beleza? Aqui, pessoal, nós temos duas possibilidades, né? Eu posso fazer essa divisão na forma retangular, e aí o que eu faria, né? Multiplicaria em cima e embaixo pelo conjugado do denominador, ou seja, se o denominador é 40 mais J10, multiplico por 40 menos J10. Troco o sinal da parte imaginária. Só que a gente viu, né, quando eu falei de números complexos e demonstrei isso para vocês, nós vimos que isso aqui é muito trabalhoso de fazer. Então, vamos fazer na forma polar. Igual eu estava discutindo, não lembro com quem, mas foi algum de vocês, eu estava discutindo que passar para a forma polar na calculadora, quando a gente faz lá, tem uma função que é mais rápido. A maioria das calculadoras científicas, elas têm. Tentem dar uma fuçada, tentem aprender a fazer isso nas calculadoras de vocês, e aí vocês podem me procurar individualmente, que a gente tenta descobrir junto, mesmo não sendo igual, se vocês tiverem alguma dúvida e tudo, mas tentem fazer, deem uma pesquisada aí no Google, uma coisa assim, porque vai facilitar muito o trabalho de vocês. E assim, a utilização de números complexos é uma ferramenta aqui para a gente, né? Eu não estou aqui, por exemplo, para ensinar vocês, lógico, né? Eu vou ensinar no que precisar, mas assim, o foco nosso não é fazer conta com números complexos, é analisar circuitos. Então, se vocês conseguirem dominar essa ferramenta que já faz isso direto, seria uma mão na roda, assim, para a gente, vamos dizer, né? Então, vamos fazer aqui
Ó, já vou converter aqui na minha. Dá 424,26 com ângulo de 45 graus. A parte real e imaginária são iguais, o ângulo é 45. 40 mais J10 embaixo dá 41,23 com uma fase de 14,04 graus. Como é que a gente faz agora a divisão, então? Divido a parte real, divido os módulos, né? Divido 424,26 por 41,23, vai dar 10,29. E subtraio as fases. Faço 45 menos 14,04. Vai dar 30,96 graus. Beleza? Bom, preciso passar isso aqui para a forma retangular, né? Aqui em ohms. Não necessariamente. Não por enquanto. A gente vai precisar, mas agora não, tá? Então, vamos redesenhar nosso circuito, ó. Tem aqui o R1. Aquele paralelo vai virar o nosso Z2, uma impedância só. E aqui o capacitor C1, que tem uma impedância de menos J100. Próxima associação, já vi que vocês sabem identificar aí, né? Associação em série de R1 com Z2. Eu vou unir esses dois, né? Associar esses dois e criar o nosso Z3, que vai ser dado, portanto, por R1 mais Z2. Então, nós teríamos que fazer, né? R1, buscar aqui, ó, vale 10, mais Z2, nós temos a expressão dele na forma polar. Como é que eu faço essa conta aqui? Como é que eu faço essa conta aqui, gente? Coloca. Professor, mas aí você já pode. Putz. Ele tá com ângulo de zero, né? 10 com ângulo de zero. Mas 10 aí pontos de zero, puramente mas para a soma não é ideal, então é mais fácil transformar o outro. Lembram que quando a gente falou, né, das operações, eu falei com vocês que soma e subtração só pode ser feito na forma retangular? Então aqui eu sou obrigado a transformar isso aqui na forma retangular, tá? Não dá para fazer na forma polar. Então, lembrem-se disso, tá? Até que divisão e multiplicação nós conseguimos fazer nas duas formas, mas soma e subtração somente na forma polar. Então, somente na forma retangular, perdão. Então, vou transformar aqui, vai dar 8,82 mais J 5,29. Agora sim, posso somar, né? Parte real com parte real, 18,82. Parte imaginária só tem esse J 5,29. Ohms é o valor de Z3. Ok, gente? Bom, então, nosso último desenho, nosso circuito vai ficar assim. Aqui eu tenho Z3 e aqui eu tenho um capacitor de impedância que eu chamei de ZC1. Vou colocar os valores, não, a gente tira esses valores aí das contas passadas. Deixou em. Oi? Não, professor, nada não. Tô Tá, pensando alto aqui. tá. É que eu tô fazendo as contas junto com você, eu já errei aqui nos dígitos aqui, aí acabei pensando alto aqui, desculpa. Nos dígitos o quê? Na calculadora aqui, eu digitei errado aqui na calculadora, aí não bateu, eu falei assim, ai, velho. Aí é Beleza. difícil, Não, né? problema. Mas é bom que vocês façam essas conferências assim, né? Que aí vocês vejam o que vocês estão acertando e tal, interessante.
Então, finalmente, agora nós vamos fazer a última associação para encontrar a nossa impedância equivalente. Associação em paralelo de Z3 com ZC1. Então, a nossa impedância equivalente é o paralelo de Z3 e ZC1. Paralelo de duas impedâncias, podemos fazer a multiplicação dividido pela soma, né? Então, nós vamos ter, ó, Z3, 18,82, mais J, 5,29, vezes impedância de C1 menos J100, dividido pela soma 18,82 mais J 5,29 menos J100, né? Se eu somo um valor negativo, é a mesma coisa de eu subtrair. Então, menos J100. Quando a gente terminar essa conta aqui, nós vamos ter concluído. Bom, aqui em cima, a multiplicação, a gente faz a distributiva. Então, fica menos J100 vezes 18,82, menos vezes mais, menos. O J que vai multiplicar vai ficar aí, né? E o 100 vezes 18,82 vai dar 188,2. Depois, esse com esse, menos vezes mais, menos. J vezes J, J ao quadrado, vezes 5,29 vezes 100, 529. Ah, na verdade aqui é 1882, gente. Peraí. Eu multipliquei por 100. Tira essa vírgula, vai dar tudo certo. E lá embaixo, no denominador agora. Vamos somar, né? Ó, parte real só tem 18,82. E parte imaginária, mais J5,29 menos J100, 5,29 menos 100 dá menos, dá negativo, J 94,71. Lá no numerador agora, pessoal, o que a gente tem que lembrar? Que a unidade imaginária ao quadrado, J ao quadrado, né? J é raiz de menos 1. Se está ao quadrado, isso aqui dá menos 1. Então fica menos vezes menos 1, que dá mais 1, vezes 529. Então vai acabar ficando 529 positivo menos J 1882, que é essa parte que estava aqui. Beleza? Deu para entender isso aqui, ó? Tinha um menos aqui, J ao quadrado virou menos 1. Aí menos com menos 1 vai dar mais. Mais 1. Vezes 529 dá 529. E lá embaixo, né, eu mantenho 18,82 menos J 94,71. Agora nós podemos fazer nossa subtração. Tem os dois números complexos aí no numerador e no denominador. Transformando para a forma polar, nós vamos encontrar 1954,93 em cima, com ângulo de menos 74,3 graus. Dividido, transformando para polar o denominador, parte real 18,82, parte imaginária menos 94,71. Lembrando que o menos faz parte da parte imaginária, tá, gente? Fica 96,6 com ângulo de menos 78,66 graus. Então, a nossa impedância equivalente acaba sendo aqui, ó, 1954,92 dividido por 96,6, né? Eu divido os módulos. Vamos achar 20,24. E a fase eu subtraio. Só para a gente fazer por partes, para não ficar dúvida, menos 74,3 menos 78,66 de novo aqui, né? Eu vou deixar para pôr o grau só no final.
Então, no final das contas, né, eu pego de cima e subtraio com o de baixo, mas no final das contas, pelo de baixo ser negativo, isso aqui vai virar uma soma. Então, nós podemos até escrever 20,24 com ângulo de menos 74,3 mais 78,66. Então, no fim das contas, nós vamos ter 20,24, fazendo a conta ali do ângulo, menos 74,3 mais 78,66. Vai dar 4,36 graus. Ohms. Preciso passar para a forma retangular? O que vocês acham? Um ângulo menor. Não. Tá, tá, tá para analisar. Tem uma característica indutiva Isso. e isso, o mais importante aqui é se você vai ter a característica indutiva ou capacitiva, né? A gente consegue, né, já ter essa noção, né, que é a característica é uma impedância com a característica indutiva. Sabemos que tem uma resistência associada, porque não é nem puramente real, nem puramente imaginário. Seria, né, se tivesse 0 graus, 90 graus, menos 90, 180, aí beleza, seria puramente um ou outro, né? E não precisamos também, porque a gente não vai precisar fazer nada com isso, né? O exercício só pediu para a gente encontrar a impedância equivalente. Se eu precisasse somar isso com alguma coisa, ou se eu precisasse verificar qual é a resistência, né? Qual é a parte real, qual é a reatância, qual é a parte imaginária, aí a gente teria que transformar. Nesse caso aqui, não, só, né, a critério de curiosidade mesmo. Se eu transformasse, eu encontraria o quê? 20,18 de parte real. A grande maioria é parte real, né? Porque o ângulo é próximo de zero. Mais 1, mais J, 1,54 ohms. Beleza? Então, como vocês falaram aí, né? É uma impedância de característica indutiva, ó, a parte imaginária é positiva, o ângulo também está na parte lá positiva do eixo dos imaginários, né? E tem uma parte real aqui de resistência também, né? Toda aquela impedância poderia ser substituída por um resistor em série com um indutor, né? Poderia ser substituído assim, em termos de tensão e a corrente total do circuito. Beleza, gente? Ô, professor, só uma curiosidade, pela sua experiência na prática e nessas contas, a minha calculadora é parecida com a sua, é uma Cassiozinho simples. A função, né, de polar para retangular, retangular para polar, principalmente na retangular para polar, ela me retorna um ângulo negativo maior do que 90 graus? Tipo assim, em outras palavras, a calculadora sempre joga o ângulo para o primeiro quadrante ou não? Não. Beleza. A função arco tangente, ela sempre joga no primeiro ou no quarto, mesmo que esteja no segundo ou no terceiro, porque dá tangente, ângulos de tangente equivalentes. O polar e o retangular, essa função direta da calculadora, pelo menos da minha calculadora, ela entrega bonitinho, certinho já é o valor para você usar. Beleza, show de bola. Beleza? Ela dá ângulos maiores do que 90 graus, sim. Só faz a experiência aí, né? A título de curiosidade. Pega um número complexo com parte imaginária negativa, por exemplo. Tirei da minha cabeça aqui, menos 10, ou parte real. Menos 10 mais J20. Você vai ver que ele vai te dar um ângulo aí entre 90 e 180. Tá, peraí. Ou se você quiser pegar tudo negativo, né? Menos 10, menos J20. Se você fizer arco tangente aqui, ó. Se você fizer o arco tangente aqui, você vai encontrar 63,43 graus. Se você fizer pela função da calculadora, Dá menos 116,56. dá menos Dá um ângulo negativo. Show de bola. Não? que é o ângulo correto. Isso. Isso aí está no terceiro quadrante, né? Isso, sim. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta aqui? Mais alguma dúvida? Por mim tá tranquilo. Bom, deixa eu verificar aqui.
esse restante aqui que ele fez. Tem alguns exemplos aqui, pessoal, feitos, tá? Em que ele dá aqui, ó, o valor da tensão, mostra a impedância total, calcula aqui a série, né, do resistor com o indutor, da resistência mais a reatância dele ali, calcula a impedância equivalente. Ele calcula a corrente, que é o valor da tensão, né, o fator tensão dividido pela impedância, encontra aqui, pela lei de Ohm, normal, lá, e aí ele consegue encontrar as tensões e as tensões, né, no resistor e no indutor separado. Como a gente começou mais tarde, vocês ligam se eu estender um pouquinho a aula, para a gente compensar? Se alguém tiver algum compromisso e tal, vai ficar gravado, vocês podem assistir depois. Mais uma vez, desculpa, gente, pela confusão aí com o calendário, mas podemos continuar mais um pouquinho? Mais uns 10 minutos? Vamos fazer esse exercício aqui juntos? Por mim, tudo bem. Também, tranquilo. Por mim também. Tá bom, vamos fazer pelo menos esse exercício aqui juntos, da configuração série, que agora, né, o intuito desse exercício aqui é começar a aplicar lei de Ohm, começar a ver, começar a colocar tensão e corrente aí no meio das nossas análises, porque até então, né, no único exercício que a gente fez, nós calculamos impedância equivalente. Vamos ver agora para calcular, e vocês vão ver que os conceitos são os mesmos lá de circuitos elétricos 1, quando a gente trabalha com circuitos em corrente contínua, e somente resistores, né? A maioria das análises que fazem lá com os métodos, né? A diferença é que aqui agora nós vamos ter números complexos. Então, um resistor de 3 ohms. Reparem, pessoal, e tomem cuidado com a forma de representar o exercício. Olha só, ele já dá a reatância do indutor prontinha. Eu não preciso calcular. Então, ele não dá a indutância, né? Lembrando que a indutância ela é dada em Henrys e a reatância ela é dada em ohms. Então, só de observar a unidade, nós já sabemos se aquilo ali é uma indutância ou se é uma reatância. Da mesma forma, né, um capacitor lá, a capacitância é dada em farads. Então, de observar a unidade também, nós já sabemos se eu estou falando da capacitância do capacitor ou da reatância daquele capacitor. E aí, essa tensão aqui é a tensão E. Ele chama de E lá minúsculo porque, lembrando, né, a notação que é usada aí, a convenção que a gente tem, quando eu estou falando de sinal alternado, eu utilizo letra minúscula. E ele deu essa expressão lá da tensão E, 141,4 seno de ômega t. Né? Ele não deu a frequência, mas eu não preciso, porque eu já tenho a reatância do dispositivo calculada. E aí eu quero saber qual é a tensão que age nesse resistor e qual é a tensão que age nesse indutor. Vou chamar de VR e VL. Bom, se fossem dois resistores, gente, como é que a gente fazia, né? Usando associações, usando a associação de resistores, né? Eles estão em série. Em série, a corrente aqui é a mesma. Então, vou ter uma corrente I aqui no circuito. Deixa eu desenhar ela em outra parte, para a gente ter mais espaço. Eu vou ter a corrente I aqui no circuito, né? E aí, a gente faria as séries dos dois resistores, encontrava a corrente pela lei de Ohm, e depois voltava com esse valor da corrente no circuito original para calcular as tensões. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Primeiro, eu vou representar essa tensão como um fasor tensão com fase 0 graus. Vocês estão me ouvindo bem aí? A luzinha aqui da minha webcam deu uma piscadinha? Sim. Ah, beleza. Volts, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, calcular a impedância equivalente. É a soma da impedância do resistor com a impedância do indutor, porque eles estão em série. Então, nós vamos ter 3, que é a impedância do resistor. A impedância do indutor, né? A reatância dele é 4. A impedância dele, então, é J4. Tá? Jogo J aí no meio. Então, nós vamos ter aqui mais J4. Bom, uma vez que eu encontro a impedância equivalente, seria como se o nosso circuito fosse assim, né? Seria equivalente a esse circuito, né?
Aqui nós temos tensão, que eu já vou representar como fasor, corrente, que eu já vou representar como fasor. Então, tenho a tensão em um dispositivo, né? Impeditivo, não sei nem se existe essa palavra, inventei agora aqui, mas no impedância, eu tenho a tensão no impedância, tá? E eu quero a corrente. Lei de Ohm. Tensão é igual a impedância, no nosso caso, impedância equivalente, vezes a corrente do circuito. Como a gente quer a corrente, eu faço a tensão dividido pela impedância. Então, nós vamos ter 141,4 com fase zero, dividido por 3 mais J4. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Ó, em cima já está na forma polar, vamos manter. Embaixo, vamos converter. Vai dar 5 com fase 53,13 graus. Dividindo os módulos, né? 141,4 dividido por 5, aqui, vai dar 28,28. 28,28. E as fases, nem preciso de calculadora, 0 menos 53,13 é menos 53,13. Bom, pessoal, uma vez que eu tenho essa corrente, né? Essa corrente do circuito equivalente é a mesma corrente do circuito série. Né? Em série, a corrente é a mesma. Então, para eu achar as tensões no resistor e no indutor, basta que eu aplique de novo a lei de Ohm. Para o resistor, né? É a impedância do resistor vezes a corrente do circuito. Então, 3 vezes 28,28 com menos 53,13 graus de ângulo. Pergunta, como é que eu faço essa multiplicação? Posso fazer só o 3 com 28,28? Em teoria, não, né? Porque isso aqui está na forma retangular e aqui está na forma polar. Mas quando o número ele é puramente real, né? O que seria 3? 3 com ângulo de 0 graus. E aí, na hora que a gente multiplicar, o que vai acontecer? Né? Multiplica os módulos, 3 vezes 28,28, dá 84,84, e soma os ângulos. 0 mais menos 53,13 é menos 53,13. Então, quando o número ele é puramente real, pessoal, ele não faz diferença, puramente real e positivo, tá? É importante. Ele não faz diferença no ângulo, porque a fase dela é zero. Então, eu poderia aqui só multiplicar o 3 pelo 28,28. Mais prático, né? Fazer essa análise. E para o indutor? Ô, Fernando, Oi? só te interromper rapidinho. Pode ficar à vontade. Fator de potência. No caso aí, nós vamos encontrar também potência aparente, potência indutiva, né? Não é isso? Potência aparente, potência ativa e potência reativa. Isso, são essas. A partir daí, eu sou meio leigo, eu não entendo muito bem disso não. Mas multiplicando essa tensão que você encontrou pela corrente agora para a gente achar a potência, qual potência a gente vai estar encontrando? Se a gente multiplicar os valores eficazes, nós vamos achar a potência ativa. Mas só multiplicar a tensão por corrente, os sinais lá senoidais, né, nós vamos encontrar a potência aparente. Tá? Aí essa potência aparente, ela vai ter uma parte real, uma parte imaginária também. A parte real vai ser a ativa, a parte imaginária vai ser a reativa. Mas a gente vai falar disso, tá na ementa do curso. Tranquilo. Beleza? Só curiosidade, não, tudo bem. Podem ficar à vontade. É porque nas aulas de laboratório já está começando a apresentar esse tipo de coisa e eu fiquei um pouco confuso da atividade anterior, até não
compreendi bem. Mas é por isso que eu te perguntei aqui, só para... São números complexos também formam um triângulo que a gente chama de triângulo de potência, né? A aparente, ela é a hipotenusa, né? E aí eu vou ter a reativa e a ativa como o outro cateto, né? Os catetos, os dois catetos. Fugiu aqui da cabeça. E aí a gente vai ter um ângulo, né? Que é o ângulo do nosso fator de potência, tá? Então a gente encontra lá a potência ativa como sendo a aparente cosseno do ângulo, pelas reações trigonométricas, e a reativa como aparente seno do ângulo. Isso aqui configura uma coisa muito parecida que a gente viu de números complexos. Então posso escrever a potência como eles se fossem fasores mesmo, tá? Aliás, aqui não é fasor não, que é o número mesmo. A potência aparente como sendo a potência ativa mais J vezes a potência reativa. Tá? Mas se eu quiser encontrar só a potência ativa aqui, né, eu posso fazer com os valores eficazes. É bacana. Obrigado. É porque pela internet a gente acha muita informação, muitas das vezes nem tudo tá... Nem tá claro e nem tá certo, né? Mas podem ficar à Exatamente. vontade para tirar esse tipo de dúvida comigo, mesmo que a gente ainda vá falar a respeito, estou à disposição aí. Beleza, gente. Voltando aqui então. Ah, tá. Eu mudei aqui a tamanho da caneta também. Beleza. Para o indutor, impedância indutiva vezes corrente. A impedância não é... A cabeça tá meio louca hoje. A impedância não é fasor, não. Beleza. Vamos lá. A impedância do indutor, J4, e a corrente, o valor que a gente encontrou anteriormente, 28,28, com ângulo de menos 53,13 graus. Bom, aqui, pessoal, a gente tem que levar em consideração o ângulo, tá? Porque J4 aqui, ó, puramente imaginário positivo, tem um ângulo de 90. Então, nós temos que transformar na forma polar. Deixa eu economizar um pouquinho de espaço aqui para caber. 4 com ângulo de 90, que multiplica 28,28 com ângulo de menos 53,13. Então, nós vamos ter, multiplica as partes, os módulos, né? 4 vezes 28,28. 113,12. Isso, 113,12 e soma os ângulos. 90 menos 53,13. 143,13. Não, soma os ângulos, né? 90 menos 53,13 dá 36. Ah, é, verdade. 87, né? Volts aqui, tá? Ali eu não coloquei a unidade, mas volts e volts. Algumas coisas que eu queria que a gente notasse aqui, pessoal. A primeira delas, né? Olha só. Quando eu considero a tensão total do circuito e a corrente total do circuito, quem que está atrasado em relação a quem aí? Quem que vem depois? Tensão ou corrente? A tensão vem primeiro. Tensão vem primeiro, né? Então a corrente está atrasada, né? O ângulo da corrente aqui é menor do que o ângulo da tensão. E a característica, né, da impedância ser indutiva é justamente por causa disso, tá? Ah, mas essa defasagem, né? Qual é a defasagem entre tensão e corrente? De 0 para menos 53,13. Então, é uma defasagem aqui em módulo de 53,13 graus. Essa defasagem aqui, inclusive, vai ser o ângulo do fator de potência, tá? Já adiantando isso aqui para vocês.
Beleza. Ah, mas a defasagem de tensão e corrente no indutor não tinha que ser de 90 graus? Tinha, e ele é para o indutor. Então, se eu comparar a tensão no indutor e a corrente no indutor, a defasagem que eu tenho, a diferença de menos 53,13 para 36,87 é de 90 graus. Então, assim, a tensão total do circuito, a fase dela é zero, mas a tensão nos dispositivos é diferente, né? Ó, Agora ele não é mais puramente, né, indutivo, ele tem um resistor lá. justamente. Então, se a gente for fazer o ângulo, ó, a tensão no indutor, a tensão total do circuito, ela está aqui, fase zero, né? A tensão no indutor, ela tem fase 36,87. Ela vai estar um pouquinho para cá aqui, ó. Qual é o módulo dela lá? 113, né? Um pouco menor. E defasada aqui também, tá? Fiz aqui mais ou menos da minha cabeça, mas só para mostrar aí, né, que ela, na verdade, está adiantada em relação à outra tensão, né? E a do resistor tem um ângulo de menos 53,13. O ângulo é igual ao ângulo da corrente. Então, se eu fizer o gráfico de tensão e corrente no resistor, os dois vão estar em fase, né? E aí ele vai estar um pouquinho para frente aqui, na verdade, desse sinal aqui. Tá? Beleza, gente? Beleza. Okay? E mais uma coisa, né? Se eu quiser escrever a expressão da tensão no resistor no domínio do tempo, como é que vai ficar? Olha o fasor dela aqui, ó. Me ajudem? Oitenta e quatro vírgula 84. Isso, 84,84, que é o módulo, vai ser o valor de pico, né? Isso. Seno Seno, de ômega t ômega t. De onde eu tiro esse ômega, né? Se fosse um valor. Se eu da, tivesse da valor. frequência da. A própria frequência da Isso. tensão. A frequência para qualquer sinal de tensão e corrente nesse circuito vai ser a mesma, né? O que mais? Menos Menos 53,13. 53,13, que é justamente o ângulo lá que eu achei para tensão. Então, eu tirei esse valor daqui, tirei esse valor daqui, e a frequência eu tirei da frequência que foi dada. Mesmo raciocínio, se eu quiser escrever a tensão no domínio do tempo do indutor, 113,12, que é o valor do módulo dela, seno de ômega t mais 36,87 graus. 113,12 é o módulo do fasor tensão, 36,87 é a fase do fasor tensão. E a expressão da corrente? Mesma coisa, 28,28 seno de ômega t menos 53,13 graus. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Ó, eu nem coloquei, depois eu vou ajeitar lá o Moodle e vou ajeitar lá o Cigar, tá? Eu nem coloquei porque eu achei que realmente não teria aula hoje. Deixa eu até parar a gravação, que isso aqui são informações originais, mas eu vou ajeitar